E nessa pesquisa, nós estudamos o pensamento, as estratégias de pensar de especialistas, que eram só pessoas com formação matemática, e de não especialistas, aqueles que tiveram escolarização, escola, que estudaram, que se formaram em diversas áreas, no direito, na fonoaudiologia, na arte. E no meio do caminho eu tinha um grupo de controle. Então foram 3 grandes grupos, 10 especialistas, 10 não especialistas, mas com formação escolar, com formação universitária, e um grupo de controle. Quem seria esse grupo de controle? Esse grupo de controle, na verdade, eram pessoas com familiaridade em tarefas matemáticas, mas sem formação matemática e nenhuma formação universitária. Então, eram caixas de supermercados, gerentes de banco, gerentes de grandes empresas, feirantes e tantas outras pessoas. Lembro que existia um sujeito que era frentista e era aquele que fechava o caixa nos postos nas altas horas da noite. Esse grupo de controle, ele me dava um parâmetro para entender até onde os conhecimentos construídos na escola, na sala de aula de matemática, eram fundamentais e determinantes para as questões do dia a dia. Até onde a matemática funcionava como um instrumento de facilidade, de compromisso social, ou até onde esse conhecimento escolar, essa matemática escolar, se voltava apenas para o espaço universitário, da academia, para o espaço da ciência. Em que ponto as aulas, a sala de aula de matemática e os professores fazem diferença na hora desse conhecimento no dia a dia, no cotidiano normal. E a partir dessa pesquisa, pude observar que especialistas geralmente estabelecem raciocínios endurecidos, fixos, muito voltado para o aspecto do formal, do rigor matemático. Mas os não especialistas, de forma brilhante, desenvolvem raciocínios lógicos, com um caminhar cognitivo perfeito e que muitas vezes a escola não aproveita, não dá valor. E mostrei que existia um descompasso entre a matemática trabalhada na sala de aula, a matemática no seu rigor conceitual e a formação humana desse sujeito. Como então equacionar, resolver, para que essa matemática tivesse mais proximidade, ela fosse um instrumento mais próximo, mais acessível, sem perder o rigor conceitual, mas ganhando a sua beleza no seu dia a dia. E talvez isso é o que aconteça ainda hoje. Sabe-se muito de matemática em profundidade, mas é preciso que se saiba trazer a matemática com mais
links, eu diria, com mais relações, como uma linguagem que estabelece rico sentido no nosso dia a dia, quando vamos, por exemplo, ao supermercado e que sabemos que temos na bolsa apenas R$ 50, ali nós estamos estabelecendo com as operações matemáticas uma relação de familiaridade que envolvem expressões numéricas. Tenho 50, de 50 eu não posso gastar 51, e ali eu estou comprando as coisas que preciso e preciso estar fazendo cálculos estimativos do meu gasto para que eu não passe vergonha na hora do pagamento. Então, são as operações matemáticas simples de adição, subtração, multiplicação, divisão, que a escola precisa estabelecer nexos com o dia a dia, não é? Vejo, por exemplo, esses dias tive em mãos uma atividade que dizia que um aluno poderia fazer compras de cartela de ovos com 24 ovos a R$ 1,29. Uma irrealidade, uma desconexão, né? Um hiato entre a vida e a escola. Na vida 10, na escola 0. Por quê? Nenhum de nós vai comprar uma cartela de ovos hoje por R$ 1,29. A colega professora quis apenas fazer o quê? Dar sentido ao número que ela precisava trabalhar, a escrita, que era R$ 1,29 e não R$ 12,90. Só que ela esqueceu que contextualizar é dar vida, é dar sentido, é se preocupar com a função daquele conteúdo no dia a dia. Quando eu não estabeleço essas relações, a matemática vai se distanciando, vai se tornando uma matemática na escola e outra matemática na vida. Então, de imediato, na minha dissertação e na minha pesquisa, eu quis compreender essas relações mentais a partir dos conhecimentos matemáticos. Eu estudei, por exemplo, representação mental. Por que um sujeito, né, o caráter dessas informações na nossa memória, por que um sujeito que perde um avião por alguns minutos do horário de embarque fica tão chateado ou mais chateado do que aquele que está preso ainda lá no engarrafamento da Avenida Brasil? O resultado é o mesmo. Ambos perderam o avião. Um por poucos minutos, outro porque está preso no engarrafamento. Mas há uma disfunção diferente, há uma representação mental diferente. Por milésimos de segundo, um ganha a prova e o outro perde por mais tempo. Mas os dois perderam. E por que há essa diferença? Um perde no jogo da cena por apenas um número e fica tão chateado. Perdi por um, mas o resultado é o mesmo, né? Então eu tentei entender essas questões de representação e nessa pesquisa, como professora de matemática, eu vi que era preciso continuar a entender como a cabeça humana, como a representação das nossas necessidades humanas são importantes na hora da construção do conhecimento matemático. E passei a ver que a matemática é uma rede de linguagens. Ela tem o seu rigor conceitual,
mas ela é uma rede de linguagens à medida que ela estabelece, né, conexões entre os próprios conteúdos, né? Multiplicar é uma adição de parcelas iguais. É uma forma simples de resolver uma adição de parcelas iguais. Na vida, passamos uma caixa de leite no caixa como? Passa a leitura do QR Code, né? Uma lata e a caixa registra vezes 10. Estabelecer esses links do que se ensina na escola, com o que se tem no nosso dia a dia, com o que se vive no dia a dia, é visualizar a matemática, é ser uma professora de matemática com olhar na vida. Ela é uma ciência, sim, com rigor conceitual, sim, mas ela tem uma função social. Ela precisa estar linkada, ela precisa estar relacionada aos conteúdos entre si, com as demais áreas do conhecimento. Uma vírgula na língua portuguesa, que é a sua área, né, Carla Rubia, muda o sentido. A vírgula na matemática também muda o sentido, e a vírgula na matemática é o parêntese, é o colchetes, são enxaves, são pontuações matemáticas que mudam o sentido. Então, quando eu digo Maria, vírgula, José veio hoje, eu estou perguntando a Maria se José veio hoje. Se eu tiro a vírgula, Maria José veio hoje? É Maria José? É um nome próprio? Em matemática, isso é estabelecido. Quando eu uso parênteses, chaves, colchetes, então há toda uma rede de linguagens que ela precisa estabelecer com o cotidiano, com os conteúdos entre si, com as demais áreas do conhecimento, com os demais componentes curriculares. Eu não posso falar de escala. Quem estuda, né, na engenharia, eu não posso falar de escala sem estabelecer links com a matemática. Uma planta de um engenheiro que está numa escala de 1 para 1000, o que isso significa? Então, é preciso que nós, professores de matemática, consigamos ver a disciplina como uma linguagem que estabelece relações e conexões com a vida, com os conteúdos matemáticos entre si, com os demais componentes curriculares, a história, a geografia, as ciências. E foi isso que o mestrado na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, me fez acreditar cada vez mais, não é? Eu quis entender essas representações mentais das pessoas, né, que utilizam a matemática no seu dia a dia, e até que ponto a escola ajuda a construir a matemática nessa visão ou não.